Marcela Azevedo, 30 anos, produtora de jornalismo. O futebol está na minha vida desde quando eu era muito pequena. Com 7 anos, eu me recordo do meu avô, da minha mãe, meus tios assistirem a Copa do Mundo. O Brasil foi penta e eu era, como eu disse, tinha 7 anos e estava lá com eles assistindo todos os jogos. Lembro da final, todo mundo vibrando, feliz, e aquela vibe, todo mundo feliz, contente, me deixou muito curiosa, né? Porque as pessoas gostam tanto disso. E é quando eu comecei a assistir, a acompanhar os jogos nos domingos à tarde com meu avô, com meus tios, com minha mãe. A gente sempre via muitos jogos e Copa do Mundo era um evento em casa. Então o futebol desde muito pequeno, desde muito cedo, estava implantado na minha vida. E o jornalismo é aquilo, todo mundo assistia jornal, essas coisas, só que eu não me via como jornalista porque para mim sempre foi algo muito sério e eu nunca fui uma pessoa séria. Mas depois fui crescendo, né? Comecei para jogo em 2009 e eu pensava em qual profissão eu poderia seguir para estar ali no dia a dia do clube, né? E foi quando, aos 24 anos, eu comecei a faculdade, muito por conta que com 18 anos eu tive um filho e pensei, pô, não vai dar certo, então vou deixar esse sonho de lado, porque a demanda do jornalismo é muito grande, né? Eu pensava que com o filho eu não iria conseguir, então eu deixei isso totalmente de lado, deixei o Luca crescer, fui fazer outras coisas, eu fui trabalhar em um hospital, fiz instrumentação cirúrgica, mas nada me faria feliz como eu acreditava que eu seria no jornalismo, porque desde sempre era algo que, quando eu comecei a pensar em profissões, era algo que eu sempre quis. Aí, com 24 anos, eu pensei em dar um futuro melhor para o meu filho e falei, então eu vou fazer uma faculdade e eu vou tentar dar um up naquele sonho que estava adormecido, e foi quando eu comecei a cursar o jornalismo. E eu falo que então ele foi a minha maior inspiração para eu seguir no jornalismo e também no esporte, porque já estava na minha família há muito tempo. Eu acho que desde quando eu comecei a faculdade eu já vi o futebol como algo que eu queria para o meu futuro e que não era só um hobby, não era só mais ir aos domingos, sábados, assistir o meu time e ser feliz com aquilo, que eu queria transformar aquilo numa profissão mesmo, eu queria levar aquilo com seriedade, né? E durante a faculdade, né, os trabalhos todos, eu sempre tentei colocar o futebol ali como a principal função de todos os meus trabalhos acadêmicos. E teve um que foi muito curioso, né, porque precisávamos entrevistar uma personalidade, não precisava nem ser alguém famoso, ou era alguém que, sei lá, criou um livro de receita, que escreveu algum texto, que era youtuber. E eu cheguei no meu grupo e falei assim, gente, vamos tentar o Edu Dracena? O grupo até brincou e falou, pô, não é algo muito louco? Eu falei, não, louco mas podemos tentar e ver o que vai acontecer. Porque a partir daquele momento eu pensei, se como estudante eu conseguir algo legal aqui, por que eu não vou conseguir trabalhando nisso, né? E deu tudo certo, e durante 40 minutos conversando com o Dracena sobre futebol, vida pessoal, carreira, eu ficava pensando, pô, é isso que eu quero, sabe? É o futebol sendo o eixo principal da minha vida no trabalho. Bom, como repórter, eu fiquei de 2017 ali até 2019, né, antes de eu iniciar na Fox. Eu fazia a reportagem para a Rádio Nova Difusora de Osasco, para a Rádio Nova Estação de Franco da Rocha e também para uma web rádio Rede Contínua no YouTube. Aí depois eu fui para a Nova Estação, aí já era no campo, e no campo você tem outras percepções. Você tem que estar mais atenta, porque não vai ter um replay ali para você ver. Então você tem que estar atenta a tudo que está acontecendo ali ao seu redor, porque o repórter, mais do que qualquer coisa, ele tem, de rádio principalmente, ele tem que te dar a atmosfera do que está acontecendo ali no local. Na TV você tem as imagens, então você não tem que mostrar isso para o telespectador. Mas no rádio é muito diferente, você tem que estar com o ouvido muito aguçado também. Ao mesmo tempo, ouvindo o narrador, você tem que estar ouvindo do lado de fora, porque às vezes tem um comentário que um jogador fez, algo que a torcida falou, alguma coisa, e você vai mostrando isso pro público, quer dizer, falando isso com o público, né, para dar o entendimento deles estarem ali dentro do campo com você. E depois, quando eu fui para a TV, já em 2019, fui para os canais Fox Sports, era estagiária, e
cara, era muito diferente do que eu fazia, né? Porque antes eu tinha que estar ali falando do futebol, falando do que fosse, e agora eu comecei a produzir. E eu falei, pô, nem sei o que faz um produtor, sabe? E a Fox me deu esse caminho. Isso aí em 2019, aí em 2020 teve a pandemia, e foi quando eu pensei, caramba, e agora o que vai acontecer? Porque de um momento eu estava em treinos, estádios, lançamentos de camisas, e em outro, minha casa era o meu escritório, era tudo, todas as ideias eu iria ter que tirar de lá. E era algo meio caótico, porque como você vai ter ideia se você não está vendo nada? Só não, né? Tava acontecendo um caos mundial, uma doença mundial, só que aí o futebol com certeza era segundo plano, mas eu trabalhava numa televisão que era 100% futebol. Então a gente tinha que falar de esporte de alguma maneira. Aquele aprendizado do começo começou a fazer sentido também, de ligar para assessores, ligar para jogadores fora do Brasil, para ver como estava a pandemia lá, pedir para eles falar com a gente via Skype, Zoom, qualquer coisa que fosse. Você não falar só das tragédias também, mas tipo assim, o que está acontecendo, o que você vai fazer agora? Teve jogadores que precisavam voltar para o Brasil, não estava conseguindo, porque estava todos os aeroportos fechados. Então você começava a ouvir histórias de vidas também para tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira. E não só jogadores renomados, mas muita gente também que não eram conhecidos da mídia e tudo mais. Então foi um trabalho muito importante e mostra também uma evolução, porque você começa a ter outro feeling para as entrevistas, né? Não é chegar e falar de futebol, você vai falar de um lado mais humano também.